E o tema da nossa live hoje é processos, né? Processos de produção e os desafios desses processos. Só pra vocês terem noção, onde eu tô, velho? Eu tô dentro de um estúdio. E esse estúdio, que tá bem bagunçado aqui, ele fica debaixo de um hostel que eu tô hospedado. Que é um hostel de uma galera que eu conheço. E aí eu gosto muito de vir pra cá. Por que eu tô falando isso, né? Porque isso já diz respeito sobre como se dá a minha rotina de produção, né? Porque, para quem não sabe, além de trabalhar com animação, eu também sou tocador, né? Eu toco pífano, que é esse instrumento maravilhoso aqui, que é o instrumento tradicional. E todas as lives eu vou sempre estar trazendo ele, porque ele é o que me norteia na vida. Então, falando em rotina de produção, eu sempre fui uma pessoa muito complicada quando o assunto era rotina de produção. Quando o assunto era rotina de estudos, aí não, aí eu era maravilhoso. Sempre tive uma disciplina muito boa para estudar. Agora, quando o assunto era rotina de produção, aí eu deixava muito a desejar. Isso porque, e aí eu não sei o quanto vocês se identificam com isso, mas eu tinha o perigoso hábito de aceitar as coisas sem realmente saber o quanto elas dão trabalho para fazer, certo? Não sei se vocês já fizeram isso, se vocês fazem isso na vida de vocês. Às vezes, por motivos de você estar precisando de dinheiro e aí você não quer despachar a pessoa, ou às vezes porque você só não tem real noção do quanto aquele trampo vai dar trabalho. E aí o que acontece é o seguinte, você aceita o trabalho e tá ótimo porque você conseguiu pegar o trabalho, só que aí quando você começa a fazer de fato, aí você descobre que aquilo que era muito simples de se fazer não é mais tão simples quanto você imaginava. E aí você começa a meter os pés pelas mãos, ou começa a trabalhar muito mais do que o que tinha se planejado, aí lá se vai vida social, lá se vai a saúde, porque você vai ficar muito mais tempo trabalhando, muito provavelmente vai virar à noite, ou vai ter que trabalhar no final de semana, vai ter que abrir mão de alguma coisa igualmente importante que já estava prevista. Enfim, você vai ter que ali se adaptar a esse baque, né? Que é perceber que aquele trabalho vai dar muito mais trabalho do que ele aparentava. E isso para mim sempre foi um grande problema, né? Porque você sempre sai perdendo. Porque de duas uma. Ou você faz o trabalho a tempo, mas precisa trabalhar muito, muito mais do que o que imaginou. E aí você não sai queimado com o cliente, mas se desgasta. Ou você não consegue fazer a tempo e aí, sei lá, se você for uma pessoa boa de comunicação, você consegue pular fora ou explicar que houve uma pequena confusão ali na sua capacidade de calcular, né, o trabalho. Ou o pior dos casos, que é quando você não se comunica corretamente e aí não entrega o trabalho direito, ou entrega atrasado, ou não entrega da forma como foi pedido, e aí é só ladeira abaixo. E isso é péssimo, né? Porque você acaba deixando uma péssima impressão ali. E eu falo, não somente na questão de trabalho, eu falo em questão de relação, porque imagina que uma pessoa se comprometeu a fazer uma coisa com você, fazer uma coisa por você. E aí, na hora do vamos ver, essa pessoa deixou a desejar em tudo. É muito difícil você confiar que isso vai dar certo novamente, né? Acaba abalando um pouco as relações de confiança, porque a gente é muito construído através de confiança, né? As relações de troca e de entrega, independente dessas relações serem financeiras ou não, elas dependem da confiança. Então, se você precisa de um favor de algum amigo, de uma amiga, você pede para aquela pessoa que você acredita que vai te ajudar. Aquela pessoa que você imagina que tanto tem condições de te ajudar, quanto tem a disponibilidade e a disposição de te ajudar, né? Então, isso é confiança. Quando a gente sai de casa, a gente está confiando que vai conseguir fazer o que precisa ser feito quando a gente passa pela porta de casa. Então, são coisas tão naturais que a gente meio que não pensa nisso. As nossas relações, elas são construídas em confiança.
E honrar compromissos é também manter relações humanas assim, com as pessoas, né? E eu falo isso, estou compartilhando isso, mas é um aprendizado para mim, assim, de conseguir honrar compromissos. Assim. E aí eu fui pensando cada vez mais e melhor sobre isso. E aí, o que isso mudou na minha vida? A partir do momento que eu realmente comecei a pensar seriamente nisso. É muito complicado você aceitar fazer coisas se você não sabe o quão trabalhosa essa coisa pode ser. Então, uma coisa que ajuda muito nesse processo, que eu já comentei em algumas dos encontros que a gente já teve, é cronometrar. Cronometrar o tempo ajuda muito porque você consegue ter uma noção se o prazo que está sendo oferecido, esse prazo ele é realista em relação à sua capacidade de entregar, porque também ninguém é uma máquina, né? Ninguém pode simplesmente mudar a forma de criar só porque o prazo está pedindo. É muito complicado isso. Então, assim, é interessante a gente saber quanto tempo a gente leva fazendo as coisas, né? E para isso, tem essa pequena dica, que de pequena só tem o nome, mas é uma dica enorme, é um divisor de águas na nossa vida, que é quando a gente começa a cronometrar o tempo que a gente leva fazendo as coisas. Pode parecer muito metodismo, mas se o objetivo da gente é se sentir bem, se o objetivo da gente é ficar bem, a gente deve buscar formas. Por mais que o processo criativo da gente ele seja muito subjetivo, que ele seja muito nosso e característico, esse processo criativo dentro da nossa existência, ele tem sim os seus tempos próprios, né? Então, por exemplo, eu sei mais ou menos o tempo que eu levo fazendo tantos segundos de uma animação. Eu sei mais ou menos o tempo que eu levo fazendo uma limpeza de desenho, fazendo um clean-up, cada quadro, né? E aí eu acho que quando a gente entende quanto tempo a gente leva fazendo as coisas, eu acho que a gente consegue ficar mais realista em relação a aceitar ou recusar propostas. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas já teve casos em que eu recebi um convite de trabalho e eu contei para a pessoa que me convidou que aquele prazo eu não conseguia entregar porque o meu processo criativo, a minha capacidade de produção, propriamente dito, ela não dava conta daquilo. E aí, se fosse possível, a gente poderia renegociar para ter uma segunda pessoa, ou eles mesmos poderiam conseguir uma segunda pessoa, mas que eu dava conta somente de um pedaço. Acabou que esse trabalho não deu certo, porque lá essa pessoa ela estava mediando, né? Mas o cliente em si acabou dando para trás, porque também o cliente queria baratear demais o processo, aí acabou ficando inviável. Mas a minha relação com essa pessoa, mesmo que não tenha dado certo de trabalhar, é uma relação bacana, de modo que ela sempre considera meu nome para os trabalhos, mesmo em alguns casos eu nem podendo fazer. Porque no final das contas não é sobre poder ou sobre não poder, acaba sendo mais sobre o quão você acaba ajudando no processo da pessoa. Porque se aquela pessoa está na correria, em busca de um profissional, e você ali rapidamente já deu para ela um feedback de que você pode ou que você não pode, isso é muito bom para essa pessoa, porque ou ela já tem a pessoa, porque você pode, ou ela já foi despachada e já está livre para ir buscar outra pessoa, porque você já deixou bem explícito que não pode. Então, são coisas que a gente às vezes não pensa, e eu mesmo não pensava. Às vezes a pessoa entrava em contato comigo, eu respondia 4, 5 horas depois. Imagina, velho, você tá na correria, em busca de um profissional ali, prezando pra já, e a pessoa te responde 4 tantas horas depois e ainda responde de uma forma que não te dá certeza se pode ou se não pode. Então, também vem esse lugar de se colocar, né, nesse lugar. Claro que às vezes tem trabalho que chega pra gente assim de uma forma bem foda, no sentido de que, porra, chega tão corrido que tu fica assim, calma lá, amigão, sou um ser humano, deixa eu respirar e ver se eu dou conta. Mas tem isso, assim, eu tive uma péssima experiência que eu compartilho com vocês, que foi uma experiência onde eu aceitei um trabalho, esse trabalho ele já estava andando e a equipe inteira tinha saído.
meio que ele era um trabalho de animação que já estava se encaminhando e muita gente já tinha pulado fora. E aí a pessoa falou assim, ó, tem tantos reais para tu fazer. Eu, na época, cresci o olho para esse dinheiro e aceitei sem pensar duas vezes. Foi uma péssima experiência, é, foi uma péssima experiência porque, é, Fabiana, na verdade, assim, a pessoa em questão, não, eu não tinha, não, é uma pessoa muito legal, é um profissional muito massa, mas esse trabalho ele teve muitas falhas de gestão no que diz respeito ao avanço das etapas. As etapas elas avançavam pouquíssimo de uma para outra e deixava muita ponta solta, de modo que quando o trabalho chegou na minha mão, eu fui inocente, menino novo, peguei o trabalho sem realmente ir a fundo nele para ver, e um trabalho que em teoria era só para concluir a animação, na prática eu acabei tendo que refazer tudo praticamente. Tinha um cara que estava na parte de cenário e esse mano salvou muito, mas chegou um momento que eu tinha até vergonha de pedir coisa para ele porque ele estava fazendo muita coisa ainda. Foi um trabalho que foi confortável por conta disso, porque foi um erro meu, que é uma responsabilidade minha, que é o quê? Eu aceitei esse trabalho e do meio por fim eu comecei a conflitar muito com o mano, porque eu não queria trabalhar por aquele valor, porque eu fui percebendo como o trabalho era maior. Só que assim, eu percebo, na época eu conflitei porque, enfim, né, eu tava ali no modo sobrevivência. Mas hoje em dia eu fico assim, cara, aquilo ali foi um vacilo meu. Porque o trabalho, ele é o que ele é. As pessoas fazem, elas vão fazer coisas boas e coisas ruins. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso de saber onde a gente se mete. E aí é o grande BO, né? Que é quando a gente vai procurar trabalho desempregado. É horrível, porque quando você está desempregado, você está desesperado, ou você está desesperada. E aí, às vezes, a gente aceita umas coisas aí. Porque a gente só vislumbra o dinheiro e pensa que aquele dinheiro vai salvar, vai desafogar a gente ali momentaneamente, vai dar para pagar algumas contas. E aí você já imagina os boletos que você vai pagar com aquele dinheiro. E aí, enfim, você aceita. Aí quando você começa a trabalhar, mano, aí você percebe que a maior conta de todas é a conta que você vai pagar com a sua saúde naquele trabalho. Mas vida que segue, cada um sabe a coisa que carrega, cada um faz o que tem que ser feito. Também não vou, tipo, não faz sentido ficar julgando ninguém. Porque às vezes tem uma galera, e eu falo mesmo, não tô nem não. Às vezes tem uma galera que só trabalha porque gosta, não é porque precisa, porque tem muito dinheiro, nasceu em berço de ouro. Aí fica fazendo uns discursos tipo assim, você tem que saber quais trabalhos você pega, você tem que priorizar os trabalhos que pagam acima de tanto. Eu fico assim, mano, pô, essa pessoa sabe o que é estar desesperado para pagar uma conta. A pessoa sabe o que é ter medo, assim, de cortar em tua luz. Então, assim, quando o martelo cai, meu amigo, é muito difícil manter esses discursos bonitos, assim, sabe? Mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer acontecer. Então, eu tanto tô nesse lugar, eu tanto vim desse lugar de desespero, com medo ali de não pagar as contas e tal, como também eu tento cada vez mais me colocar nesse lugar de alguém que entende o próprio valor e que busca botar um preço cada vez melhor. Mas eu também não vou ficar vendendo esse discurso de tipo assim, cada um você tem que cobrar tanto, tem que cobrar X. Beleza. É uma conversa necessária, porque é necessário falar de piso salarial, de teto salarial e tudo. Então, é uma conversa séria, uma conversa importante. Mas eu acho meio foda quando as pessoas ficam falando disso como se todo mundo estivesse vivendo a mesma realidade, assim, sabe? Como se não tivesse. Como se aquela pessoa que está realmente assim, com o risco de ser despejada da casa, ou que está com aluguel atrasado, ou que está com a geladeira vazia, como se ela tivesse realmente com a mesma mentalidade da pessoa que está de boa, está com todas as contas pagas, e mesmo se tiver uma conta, tem outra pessoa para poder arcar com o prejuízo, porque, em resumo, é uma pessoa herdeira. E então, eu acho que são vários pesos e várias medidas, né, no final das contas.